Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um bate-papo inclusivo e hoje o bate-papo vai ser muito especial. Sabe por que é muito especial? Porque nós vamos falar de educação na perspectiva de uma educação inclusiva, né? Com a nossa diretora de educação inclusiva da cidade Francisco Morato, Rosimeire, que tem um trabalho fantástico aqui na cidade Francisco Morato. Então, enquanto eu vou aqui nas minhas redes sociais, compartilhando, batendo um papo com vocês aqui, a Rosimeire vai se apresentando aí para nós. Rose, tá tudo bem aí, Rose? Oi, boa noite, Jailson. Boa noite A todos Ó, que estão nos assistindo, se apresente aqui na minha rede social, que hoje quem é a protagonista aqui é você, tá bom? Obrigado. Opa, obrigada. Então, eu sou a Rosimeire Rodrigues, eu sou diretora de ensino fundamental e coordeno todo o departamento de educação especial no município, que tem toda uma perspectiva de educação inclusiva, né? Esse é o perfil e é o nosso departamento. Eu sou pedagoga, sou professora, tenho na minha história de trajetória de vida, sou professora de educação especial, então trabalhei na APAE, trabalhei em classe especial no município, na época, né, em que existiam as classes especiais, na rede regular de ensino como professora também, coordenadora pedagógica, então já fiz parte da equipe de gestão, né, da gestão pedagógica da escola regular. E aí eu assumo, então, o Departamento de Educação Especial com toda essa experiência de caminhada dentro da educação especial, né, na área da educação especial nesse segmento. Sou coordenadora no fórum da pessoa com deficiência, a gente coordena todo um chão de discussão dentro do fórum, e depois a instituição do Conselho da Pessoa com Deficiência, e hoje eu sou a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência na cidade aqui de Francisco Morato, e olho aí, então, todo um trabalho em relação à educação na rede municipal de ensino. Sensacional, Rose. Sua participação hoje aqui na minha live vai ser muito bacana, porque as pessoas vão aprender um pouco, saber um pouco mais do desafio que é sobre a educação inclusiva, né? Sobre o desafio que muito tempos atrás as pessoas nem imaginavam que uma criança com deficiência poderia participar junto com as outras para aprender de fato, né? Exatamente. Então, eu gostaria aqui já batendo o nosso papo, porque aqui é um bate-papo, tá, pessoal? A gente está batendo um papo, conversando, só que o bate-papo é sério. A gente conversa sério aqui, né? E hoje eu queria saber aqui, eu acho que todo mundo tem essa vontade de entender, quantas crianças participam hoje na rede de educação da cidade de Francisco Morato? Na rede municipal, nós temos matriculado 372 crianças com deficiência. Desde creche a EJA, né? Desde a creche, educação infantil para a escola, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Dá 372 pessoas, né, com deficiência, estudantes com deficiências matriculados na rede municipal. Hoje nós temos. Um desafio muito grande, né, Rosa? Exatamente. Só na creche, se a gente for pensar só em creche, só na creche a gente tem 22 crianças, né, na creche, que são os menorzinhos de 0 a 3 anos. Nós temos 22 crianças com deficiência na creche. Aí, para a escola, dá umas 68 para a gente acompanhar. Ensino fundamental aumenta, né, são as crianças maiores, uns 266. E aí, o do EJA, a gente já tem um número menor, já tivemos um número maior de estudantes da EJA no início, em 2017, mas isso vai se diminuindo, eles vão saindo, e agora os outros adultos é que vão chegando, é um número menor. Mas o total dá 372 crianças matriculadas na nossa EJA. No atendimento especializado, que é o segundo da matrícula, né, a gente tem aí um alcance de 80%, 81% das crianças. Se você pegar pela meta 4, de 4 a 17 anos, que é a meta 4 do Plano Nacional de Educação, a gente chega a uns 90% e 91% de atendimento, do atendimento especializado. Verdade, aí já era um grande desafio, né, aí uns 308, 304
crianças atendidas no atendimento especializado, que ele é facultativo, né? Quando a gente fala no contraturno presencial, que agora na pandemia não, mas no presencial é facultativo, mas a gente tem aí uns 90% de atendimento de acompanhamento. Os demais, eles são acompanhados em loco, no próprio ambiente da escola, porque a mãe não aderiu ao atendimento contraturno por uma série de questões que são familiares, que são particulares da família, que às vezes a impede de trazer para atendimento, mas ele não deixa de ser assistido de qualquer forma, ele é assistido, ele é acompanhado. Talvez a gente não, talvez não, nós não temos, não é a mesma percepção, né? O trabalho não se dá da mesma forma quando você vem para o atendimento, é outra peculiaridade, é uma singularidade diferente que você consegue ter, porque você está mais tete a tete com a criança no atendimento, mas ele não deixa de ser atendido em loco no ambiente escolar e tentar entender para acompanhá-lo e contribuir com a proposta lá da sala de aula, da rede curricular, da mesma forma. Sensacional. E aí, quando a gente fala em contraturno, o que seria o contraturno, para as pessoas entenderem? No sentido contrário... Qual que é o atendimento, né? É o horário contrário, né? Então, a gente tem a criança, ela matricula na escola regularmente, né? Entrega os seus documentos, vai dizer que ela é com deficiência, ou ela apresenta isso depois. Isso vai para um cadastro, para o censo de cadastro do sistema, precisa de documento comprobatório, porque para o censo e para o cadastro eu preciso. Para o atendimento educacional especializado, não é necessário, a avaliação ela é pedagógica. Você vai, nem toda criança com deficiência precisa necessariamente estar lá, pode ser que ela está tudo bem com ela na escola, e ela tem esse direito de acompanhamento, ela é acompanhada. A partir daí, a criança com deficiência tem uma segunda matrícula, que é do atendimento educacional especializado da sala de recurso. Essa segunda matrícula, ela é facultativa à família, o trabalho que a gente faz é de conscientização, de falar da importância desse atendimento, a importância que tem do professor especialista acompanhar, atender, poder fazer esse trabalho colaborativo com o professor, poder acompanhar junto com a escola, e que atender essa criança nessa sala de recurso, ela é extremamente importante, traz elementos de que a gente possa lidar com ele e trabalhar com ele depois, com a criança no seu ambiente escolar e junto com o professor, né? Mas ele é facultativo, a família, por motivos, N motivos que elas trazem, ela pode não aderir ao atendimento. A gente faz todo um trabalho de conscientização, respeita a opção da mãe, mas está sempre tentando, sempre fazendo contato, sempre buscando para que ela compreenda a importância de tudo isso, né? Salvo algumas, são as exceções de mães que não têm condição por uma série de outros motivos que são muito particulares de cada família. E esse atendimento, ele acontece no horário inverso da criança. Então, se ela estuda de manhã, ela vem para o atendimento à tarde, se ela tem atendimento, se ela estuda à tarde, ela vem para o atendimento de manhã. E, além desse atendimento na sala de curso, o professor especialista também faz um trabalho de parceria, que é o trabalho colaborativo, junto com o professor do ensino comum, que é a importância de pensar nas barreiras, né? O que impede, quais são as barreiras que existem aqui entre essa criança com deficiência e tudo isso que acontece na sala de aula, o conteúdo curricular, o que a impede de acessar e poder ter esse direito de aprender garantido como toda criança. Então, a gente vai pensar nas barreiras, nessa eliminação de barreiras, como é que a gente flexibiliza esse currículo, como é que a gente pensa nos recursos que são possíveis e que é importante para essa criança, flexibilizar essas atividades, pensar no recurso, ou até mesmo adaptar, ajustar recursos que existem para que ele possa acessar aquilo que é o mais importante, que é todo o currículo escolar, que, como qualquer outra criança lá na escola. Até de elaborar o material. Então, a gente tem muito de elaborar, porque fica muito personalizado no sentido de que este material realmente é aquilo que aquela criança precisa daquele jeito, daquela necessidade dela, da perspectiva, da barreira que ela enfrenta. Então, ela precisa daquele material confeccionado especificamente daquele jeito. Então, as profissionais da sala de curso, elas confeccionam os materiais, montam o material,
a partir de materiais mesmo, muitas vezes são sucatas, são recicladas, porque ela permite personalizar, permite com que aquele material fique exatamente como aquela criança precisa, né? E outras possibilidades de outros materiais que são compráveis, mas a maioria a gente usa baixa tecnologia, que é quando você confecciona de acordo com o que aquela criança precisa. A gente elabora de acordo com o que a criança precisa, além da flexibilização do currículo, na complexidade dele, no tempo, no modo como ele está organizado, no modo como ela como ela se apresenta, estratégias, jeitos diferentes de apresentar. Tudo isso é pensado com um especialista, com o professor da sala comum, como é que ele leva os desafios de lá da sala comum enquanto barreiras para o atendimento, para ir eliminando essas barreiras, para construindo a possibilidade do acesso e aí contribuindo para o processo de aprendizagem dessa criança lá na escola, em todos os sentidos, né? Por isso que é importante a gente fazer um provocativo com a família, né? Exatamente. E de repente a gente começar a provocar a família, não, você precisa mandar o seu filho para a sala de recursos, a sua filha, porque é lá ali na sala de recursos que o professor vai ter um olhar diferente ali, saber qual que é, como que a gente vai encaminhar essa criança para ela estudar, e entre a sala de recurso, ela pode estar ali conversando com um professor de sala de aula, né? E explicando para ela de forma... gestores. Isso, então é muito bom a gente passar essa informação para as pessoas também. Porque uma coisa é a universalidade da sala de aula. A sala de aula ela é mais universal. Você tem lá 30, você tem lá uma quantidade de crianças que o professor tem o seu olhar naquele universo, né? Ele atende a cada um, ele vai se preocupar com cada um na sua individualidade, vai olhar para essas crianças, não é? Mas existem singularidades, existem particularidades, algumas características da criança com deficiência que o especialista vai contribuir muito, vai perceber caminhos, perceber possibilidades, vai encontrar jeitos do outro aprender, vai compreender quais as barreiras que o impedem, consegue olhar para essa particularidade, consegue olhar para essa necessidade de uma forma mais individual na criança no atendimento e, a partir daí, pensar em estratégias, em recursos, em flexibilizações possíveis para que lá na sala de aula ele consiga ter acesso, para que lá na escola ele acesse o currículo e tudo que a escola vem oferecer. Então, a importância de vir para o atendimento é pensar nesse outro profissional especialista que olha para essa necessidade, para essa singularidade de uma forma mais específica, que é diferente do olhar da universalidade do professor na sala de aula. Ele olha para isso, ele sabe dos desafios, claro que eles trocam figurinha, eles conversam isso, mas o universo da sala de curso vai poder levantar elementos, observar elementos, pensar em situações junto com aquele outro, né, que é a criança com deficiência, e ver possibilidades que muitas vezes o meu colega lá na sala de aula regular, na universalidade dele, ele encontra mais desafios. Por isso, a gente trabalha junto, a gente faz colaborativo, a gente traz para a sala de recurso, compartilha com a sala de aula regular, é esse movimento de mão dupla o tempo todo. Ela não substitui a sala de aula regular, ela não é espaço de reforço, ele é um espaço onde a gente vai pensar nas possibilidades de estratégia, nas flexibilizações, nas barreiras que impedem essa criança de poder acessar tudo que tem na escola. E é muito importante. Participar é muito importante. Muito bacana. Nossa, sensacional aqui. Sim. Espero que as pessoas estão conseguindo compreender tudo que nós estamos falando aqui, né? Apesar que aqui nós estamos... A Camila está aqui participando junto com nós, é professor de sala de recursos. Camila, morrendo de saudade, Camila. Que também vai fazer uma live junto com nós aqui, né? Nós vamos ter também uma outra live com a professora Ana Cláudia, que vai falar sobre a sala de recursos também. São excelentes profissionais, né? Faz parte lá da equipe, né? São excelentes profissionais. Exatamente. Sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa dar visibilidade para essa questão. Hoje as crianças com deficiência, eles não estão indo mais para a escola só para se socializar. Eles estão na escola para aprender de verdade, né? Então, essa é a garantia de direito, de aprender. Exatamente. Claro que a gente sabe que eles não vão para a escola para aprender
tudo que os pais gostariam que eles São aprendessem, jeitos né? diferentes de aprender, né? Existem singularidades, existem necessidades, particularidades de cada um, do tempo de cada um, onde que está nesse processo do aprender, do conhecimento que cada um constrói. Isso é para qualquer criança, e não é diferente com a criança com deficiência. Ela também tem o seu tempo e o seu repertório de construção de conhecimento, mas ele está lá para construir conhecimento. Ele está lá também para poder usufruir de tudo aquilo que a escola puder contribuir. Essa aposta, acreditar, apostar nessas possibilidades é o nosso papel. É apostar em todas as possibilidades e encontrar meios, eliminar barreiras, pensar em possibilidades com que ele possa acessar e construir esse conhecimento, tanto quanto qualquer outra criança que está lá. Talvez não, nem sempre no mesmo tempo, no mesmo ritmo, com as mesmas perspectivas. A gente tem que tomar muito cuidado de falar dessa coisa, é questão do tempo, é o jeito, mas são estratégias, é como a gente propõe, é como a gente pensa. As propostas, elas são a mesma, o currículo é o mesmo, é como a gente vai apresentar as estratégias, a complexidade desse currículo. Não a gente também não vai pensar que ele vai fazer um monte de exercícios, por exemplo, de cálculos e álgebra, se ele ainda não está na complexidade dessa questão do currículo. Ele está em outra complexidade de questão do currículo com a mesma proposta, é a mesma área, é o mesmo segmento de tema, só que a complexidade para ele será apresentada da forma da qual ele precisa, que ele vai ter acesso, que pode ser diferente do outro, mas isso não é só a criança com deficiência, não é? Dentro de uma sala regular, você tem toda uma heterogeneidade, você tem uma série de desafios ali, porque cada criança está no seu tempo e está no seu momento de repertório de construção de conhecimento de currículo. Então, se a gente for pensar, cada um deles vai ter jeitos diferentes de você apresentar a mesma proposta, porque cada um deles vai olhar para tudo isso também de jeitos diferentes. Não é só o aluno com deficiência. O aluno com deficiência traz outras especificidades que a gente precisa pensar, de flexibilizar, de estratégia, de recurso, e não necessariamente a gente vai ter crianças com deficiência, por exemplo, que a gente não precisa, não há grandes questões dessas a ser pensadas, porque ele está caminhando, está tudo bem, né? As barreiras dele são outras, né? Às vezes até atitudinal, acho que é a maior barreira, e é isso em todo o campo da sociedade, em toda a área, todo o tema social, a maior barreira é a atitudinal, né? Como é que a gente olha para esse outro, de que lugar a gente olha, quando a gente olha o que a gente vê e pensa a respeito, o quanto a cultura e a história da pessoa com deficiência influencia no nosso olhar, não é? Então, são essas questões que a gente tem que vencer primeiro, são as concepções, são as barreiras atitudinais, é o que a gente acredita do outro, né? É isso. A maior aposta está aí. A maior desconstrução são dos mitos, dos tabus, dessas barreiras atitudinais, dos preconceitos, né? De que não aprende, né? Porque é com deficiência. Então, eu acho que penso que tem muitas barreiras para a gente, de desafios para a gente ir aprendendo a lidar, e a entender, e a compreender, que são importantes, né, e que contribuem para esse processo que é de inclusão escolar, que é de acesso ao currículo, tudo isso contribui. É verdade. Ô, Rose, enquanto tem uns cachorrinhos latindo muito aqui, vai aparecer na live, enquanto isso, eu gostaria que você falasse para mim, porque assim, nós viemos em um processo muito bacana de construção da educação inclusiva na cidade de Francisco Morato, aí, de repente, chegou a pandemia. E aí, como que nós vamos fazer para continuar essa construção? Né? Você fala um pouquinho para nós sobre isso. Quando a gente veio a pandemia, tivemos grandes desafios, que é pensar nessa criança com deficiência, nesse estudante com deficiência, agora em casa, sem poder vir para o atendimento presencial, não é? E como é que nós iríamos continuar acompanhando, continuar dando atenção para essa criança em todos os seus aspectos da educação, porque a educação deu continuidade ao seu trabalho remoto, uma série de propostas, né, de trabalho,
e como é que seria, então, para a criança com deficiência, toda essa proposta seria pensada e como seria isso, então, remotamente. Então, a primeira coisa que foi reunir a equipe, sentar para pensar como é que nós iríamos nos organizar e estruturar tudo isso. A primeira questão foi levantar vulnerabilidades, acho que a educação como um todo pensou na vulnerabilidade das famílias, porque é trabalho que para uma série de questões que acontecem no sentido de vulnerabilidade social, então olhar para isso primeiro, com muita sensibilidade, não é? Orientar essas famílias em relação ao que estava acontecendo, a pandemia, e tentar compreender como é que fica essa rotina que se quebra, porque eu tinha uma rotina, eu ia para a escola, eu voltava, para a criança com deficiência, dependendo da deficiência, isso é um grande desafio, porque ela tem uma rotina, ela vai para a escola, de repente ela não vai mais para a escola, e como é que fica isso na cabeça dela, né? O que isso causa para ela. Então, olhar para essa rotina em casa, do acordar, eu não ir para a escola, e como é que eu vou trabalhar essa ansiedade, essa tensão, esse comportamento que pode ir aparecendo, né, que essa criança vai trazer do entendimento dessa situação. Então, olhar muito para isso foi uma decisão importante para a equipe. Pensar no estreitamento de vínculo, né, a oportunidade de estreitar vínculo da família com a criança, por conta de estar em casa, o distanciamento, o isolamento em casa. Então, o estreitamento desse vínculo família e criança ia ser muito importante para nós. Então, que pudéssemos pensar, enquanto atendimento, em possibilidades de olhar que pudéssemos pensar em facilitadores desse processo de aprendizagem em casa, facilitadores, porque os pais não são pedagogos, não é papel deles fazer toda a intervenção, papel que é da escola, desse processo todo de aprender, mas que neste momento esses pais iriam contribuir com esse processo para que ele pudesse, de alguma forma, dar continuidade em casa. Então, olhar no sentido de estreitamento de vínculo e que isso não fosse tão pesado, uma carga tão pesada de colocar para a família uma responsabilidade que é do atendimento, que é do especialista, que é da escola. Então, tomar muito cuidado, a delicadeza de olhar para esse momento, né, em relação à família, que pudesse facilitar isso em casa e acompanhar aquilo que a escola vai propor. A escola propõe, então, como é que a gente vai estreitar o nosso laço de relação do trabalho colaborativo com o professor do ensino comum, para que ele pudesse pensar de proposta lá, mas junto com a escola, com a sua equipe, isso pudesse ser pensado com o especialista, como é que isso ia chegar para esse aluno com deficiência, né? O que precisava, como a gente fazia no atendimento presencial, né? Como é que eu vou flexibilizar, que recursos eu vou pensar, o recurso não vai ficar na sala de aula, esse material muitas vezes não vai para a sala de aula, ele vai para casa, então como é que a gente encaminha essa possibilidade desse recurso, desse instrumento que é importante para ele, para que ele tenha acesso a toda a proposta, das tarefas, das atividades do currículo que é proposto para ele, como é que a gente pensa nesse material se ele vai para casa, como é que a mãe vai manipular, vai usar também esse material e vai contribuir com a tarefa, né, a atividade, mas também o recurso, então todo o cuidado da gente de orientação para com a família. Então, o primeiro levantamento foi ver o acesso que essas famílias têm de contato de telefone, de WhatsApp, do acesso que ela tem no sentido de internet, de poder estar fazendo conferência, ou estar fazendo vídeo, o acesso que ela tem, inclusive, de celular, porque às vezes ela tem um celular, mas ele não tem a capacidade do celular de um monte de vídeo, de acesso a muitas coisas. É um celular que é para a família toda, que ela usa também para as coisas dela. Então, como é que a gente foi fazendo isso? E fomos desenhando esse trabalho pensando em cada criança. Os desafios foram aparecendo, junto com a família, a gente foi combinando e foi desenhando como é que o atendimento ia acontecer. Como é que a gente ia pensar no acesso e orientar essas possibilidades em casa, né? Então, teve famílias que receberam materiais, receberam jogos, receberam recursos, fizemos videochamada, fizemos áudio, fizemos videozinho para explicar, para a gente poder fazer junto.
As especialistas ligam ou fazem vídeo e conversam junto. Então, esse laço foi bastante estreito em relação à família e também em relação à escola e ao professor para pensar nessa proposta que vai para casa e como é que eu acesso isso em casa. Então, a primeira coisa foi sentar e discutir tudo isso, garantir o currículo, garantir aquilo que a escola vem propondo, garantir isso, e junto com isso também pensar na possibilidade dos recursos, do que a criança precisa acessar. Foi feito isso muito junto, com cada um, pensando na individualidade de cada um, isso foi entrando no plano de ação individual, que é um documento importante, que é obrigatório, que a sala de recurso, que o atendimento especializado, ele também faz, então foi pensado bem para cada um, bem individual mesmo. Para cada criança, cada desafio que foi aparecendo, a gente foi construindo possibilidades. E a partir daí também, a educação construiu, também tem uma plataforma, que é o site da escola. Então, a gente pensou, junto com a equipe, como é que nós íamos tratar desses assuntos junto com a escola e contribuir com o site no sentido também de possibilidades de acesso, materiais em libras, com audiodescrição, que pudessem ter para algumas crianças que precisam da imagem, da comanda, do acompanhamento dessa proposta mais visual. Então, a gente foi pensando em possibilidades acessíveis para que pudesse ir para o site da escola, para a família acessar. E também tem o blog, que é onde o professor tem uma série de repertórios, e ele tem lá possibilidades de pensar o planejamento dele com uma série de sugestões, de ideias e de repertório de possibilidades que a gente coloca no blog. E aí o blog é pensado em possibilidades, pensando nas crianças que a gente tem, não só com deficiência, mas com dificuldades acentuadas de aprendizagem, ou outros transtornos, que é o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, que também precisa ter um olhar. Então, a gente foi pensando em estratégias e também em flexibilizações de propostas, a partir das propostas da escola comum, mas que pudessem ser acessíveis para esses alunos com deficiência, por exemplo, com audiodescrição, com libras, também no blog, para os professores, na hora que for preparar a aula, ele pensar que aquele conteúdo, que aquela aula precisa também ser pensado em estratégias, em flexibilizações que atendam essa criança com deficiência para que ela possa ter acesso. Então, muitas vezes aquele assunto, aquele conteúdo, eu tenho também lá uma possibilidade em libras, em audiodescrição, que ele também pode usar, e que pode vir a ser a favor daquilo que ele pensa. Então, a gente vai construindo junto. Então, escola comum e atendimento especializado também vai construindo junto como é que a gente leva essas propostas para os alunos em casa. Se ele não tem acesso à internet, ou se ele não tem acesso a esse contato um pouco mais direto, aí as famílias vão dizendo, eu posso semanal, eu posso quinzenal, eu posso período da manhã, eu só posso período da noite porque eu voltei para o trabalho. Então, nós estamos flexibilizando também a nossa rotina, a nossa organização de trabalho, para acompanhar periodicamente essas famílias e essas crianças, semanalmente, quinzenalmente, mas a gente está acompanhando e orienta as propostas das atividades, pensa nas estratégias junto com as famílias, as mães fazem a devolutiva do que elas estão conseguindo, elas não estão conseguindo acessar lá, e a gente vai fazendo esse bate-bola e vai trabalhando junto. Tudo muito junto. Legal, Rose, sensacional. As pessoas estão aqui, curtindo, comentando, fazendo bastante pergunta para você, e aí vai começar as perguntas. Daqui a pouco a gente vai começar uns bate-papo. E outra também, tem uma pergunta aqui muito importante, e eu vou pedir para você comentar, é da Ronilda. Ela está falando assim, gostaria de saber se a prefeitura do nosso município está preparada para receber autista de todos os graus e se irá haver profissional preparado para essas crianças. Afinal, muitos usam fralda, alimentação diferenciada e 1000 coisas agregadas, pois a palavra inclusão é linda, tem um significado bem amplo. Agora, a ação da mesma, será que realmente quem vão... Não, peraí, deixa eu só concluir esse finalzinho aqui.
será realmente que vão saber abordar essas crianças? Eu vou fazer, eu achei eu passei para vocês comentários, eu vou até colocar na tela, mas ela vai cobrir tudo o nosso rosto aqui. Vai cobrir a gente, isso. Mas é importante a gente discutir, porque quando a gente fala em inclusão da pessoa com deficiência, né, as pessoas acham que nós estamos falando de discutir com aquelas deficiências que não têm uma severidade muito grande, né? E nós precisamos discutir com todas, né? Com todas as deficiências. Então, a partir da hora que nós começamos a pensar em uma educação mesmo, de fato, que hoje ainda não é inclusiva, a gente sabe disso, que falta muito para acontecer, que nós estamos em um processo de uma educação integral, né, para uma educação inclusiva. Então, é um processo, está acontecendo, a gente sabe disso. Mas é importante a gente pensar também nessa deficiência severa, né? Como que a gente vai fazer para atender essas crianças? Já existe algum protocolo? Como que você pode fazer para acalmar o coração dessas mães? Primeiro a gente precisa entender o que é severo, o que não é severo, porque é complexo, né? Da gente falar o que é severo, o que é grau ou não, que é uma classificação muito da saúde, dos protocolos, né? Um olhar muito médico, clínico, terapêutico, que a educação isso conta, a gente tem que levar em consideração, mas não mas a educação não vai trabalhar na perspectiva médico-clínica e nem terapêutica, ela vai trabalhar na perspectiva pedagógica, que é a educação, e que a gente acredita que as crianças têm que estarem todas juntas no mesmo lugar, na escola, aprendendo, convivendo, se reconhecendo, né, construindo as suas identidades, se constituindo enquanto sujeito na relação e na interação com os outros. É isso que a gente acredita, né? Estamos preparados no sentido de que a gente aposta na questão, a gente aposta na inclusão, ela é importante, acreditamos nela, nós temos o atendimento educacional especializado, nós temos profissionais extremamente preparados para atender e construir junto com essa criança, junto com a escola, o entendimento de quem é essa pessoa, né? De quem é o João, que traz com ele essa situação do espectro autista. Então, são profissionais extremamente que estudam, que estão preparados para entender isso, tanto no sentido da educação, como para discutir na perspectiva do olhar da nossa contribuição para o olhar da saúde de outros atendimentos. Então, eu posso dizer que a gente está preparado nesse sentido, de que a gente tem um atendimento educacional especializado, que a gente tem um especialista lá, principalmente a Rosa, que é uma das que se identifica muito com esse segmento da pessoa com autismo. Todas elas estão, sempre tem uma que pende, né, gosta mais de um segmento que do outro, tem um perfil. A escola a gente tem muitos desafios a aprender a lidar e a se reconhecer nesse processo de inclusão escolar, que não é só com a criança com autismo. Eu acho que a gente tem muito para aprender, muito que se reconhecer nesse processo e se colocar nesse lugar, com toda a deficiência, não só com a deficiência, mas com a vulnerabilidade social, com a criança que está em situação extrema de vulnerabilidade e pobreza, com as crianças que estão vindo, que são transgêneros e que têm a sua opção de orientação sexual. Então, eu acho que nós temos desafios na educação que não é só da perspectiva da pessoa com deficiência. A gente tem uma série de outros desafios, se a gente for falar em perspectiva inclusiva, que a escola precisa pensar, discutir, se reconhecer nesse processo, entender em que lugar ela está falando, de que lugar ela aposta em tudo isso, e o que ela precisa buscar para que ela possa se encaixar e poder se reconhecer neste lugar, que é um lugar que é para todos. Então, esse desafio é para todos nós e é para todos os segmentos que a gente vai dizer que são segmentos que, no curso da história, foram marginalizados, não é? Que a cultura e a história marginalizou, não é só a pessoa com deficiência. Nós temos o cuidador, que a gente chama lá do que vai auxiliar educacional. O cuidador, a gente tem que ter critérios, a gente tem que olhar,
não é toda criança que precisa desse cuidador, porque a gente vai apostar na independência, na autonomia, vai trabalhar com a construção das atividades, da autonomia da vida diária, para que essa criança tenha independência e construa o seu protagonismo de lugar, para que ela possa fazer por ela as questões. E é claro que esse cuidador vai ser extremamente importante, mas ele não pode ser vitalício, ele não pode ser para todo sempre, a não ser que há necessidade, que exija essa necessidade. Mas quando há potencial de independência, potencial de autonomia, e há perspectiva para que este outro possa falar por ele, fazer por ele, encontrar o espaço dele, é isso que a educação tem que acreditar e apostar. Por isso que a gente constrói critérios, a gente avalia, a gente tem todo o corpo de especialistas que avalia até que ponto este profissional contribui para esse processo de desenvolvimento, até que ponto ele pode não ser ele pode ser um recurso que pode pôr barreiras nesse processo, como é que a gente orienta tudo isso. Então, isso é importante pensar. Então, existe, a gente avalia, existe esse cuidador. Em relação à alimentação, a gente tem hoje, a gente tem na merenda, né, da escola, no cardápio, alimentações para crianças que têm restrições alimentares, seja de glúten, de diabetes, engrossador, o engrossante que a gente precisa pôr na água. Então, a gente encaminha isso para o setor da merenda e ele traz, e ele busca trazer essa alimentação, ou isso que a criança pode comer lá dentro da escola. Então, são as alimentações restritivas, que a nutricionista manda, o médico encaminha e a gente encaminha para merenda. E isso é colocado, a gente tem crianças na rede que tem essa restrição alimentar e que a gente faz esse acompanhamento de perto com a merenda. Tem o cuidador, a gente tem um atendimento educacional um especialista que vai construir esse trabalho colaborativo junto com a escola comum. E a escola comum, a gente se prepara à medida que a gente lida com a situação. Não tem fórmula pronta, não tem uma receita, agora a gente está tudo preparadinho, está tudo certinho, redondinho, a criança vem e muitos desafios vão acontecer, mesmo assim, porque é única, é singular, ela só vai dizer para a gente o que ela é, o que ela precisa, o que é importante quando ela estiver lá. Então, quando ela estiver lá, a gente olha e diz, bom, a gente precisa pensar nisso, a necessidade dela é essa, ela demonstra esse desafio, então a gente precisa correr atrás disso. Então, à medida que as relações, que as interações, que ela estar lá vai acontecendo, a escola vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a ajustar, a gente também vai aprendendo o que precisa mudar e que lugar é este, que espaço físico é esse. Então, à medida, é claro que a gente tem sim que se preparar, hoje a gente tem condições de discutir, a gente tem condições de fazer, de pensar isso da melhor forma do que era antigamente. No entanto, muitas questões de qualquer criança com deficiência, elas serão pensadas no seu conjunto, pensadas à medida que as coisas vão acontecendo, aprendendo à medida que as coisas vão estar lá nas suas relações e interação, dizendo para a gente. Porque às vezes a gente faz uma ideia da criança e quando ela chega, ela não é nada daquilo. Nossa, ela vai chegar e não dá, não vai fazer espaço. E quando a gente fala, nossa, não era nada disso que eu pensei. Porque o diagnóstico, aquilo que está no papel, não fala sobre ela, né? Ele é um documento importante, comprobatório daquela deficiência, que a gente não pode tampar com a peneira de que algo ali existe que o impede de acessar ou de estar nas relações daquilo que a gente chama que essa sociedade no seu padrão exige. No entanto, este documento não fala dela, não diz quem ela é, a identidade dela, quem ela é, aquilo que ela tem de potencial, aquilo que ela pode trazer e que a gente tem que apostar, ela vai nos dizer à medida que a gente a conhece. A melhor forma de construir esse caminho de acesso, do melhor acesso lá na escola, é saber quem é ela criança, o que ela traz de potencial, o que a gente precisa lidar com família, orientar com o professor. Então, é ela que vai dizer para nós quem ela é na identidade dela, na relação com a gente.
na nossa interação, na interação dela com seus pares, com as outras crianças. Então, é essa dinâmica que diz para a gente quem ela é. Não é o documento, não é o laudo, não é o grau B, o grau Z, é ela no contexto dela, da experiência dela, da vivência dela, de quem ela é, né, do ser humano que ela é, que vai dizer para a gente o que ela precisa, e a gente tem que ter a sensibilidade do olhar para ver isso, para perceber e dizer, agora vamos ver onde é que a gente precisa correr, o que a gente precisa ajustar, quais são onde a gente está falhando, vamos olhando, vamos percebendo o que está acontecendo, e a gente vai ajustando, vai aprendendo, vai se encaixando na situação e vai aprendendo com o outro. Mas o documento, olha, o documento diz, ele é grave, tem que fazer isso. De repente ele vem e as possibilidades são outras. E ele não me apresenta como aquilo que está no papel, ele me apresenta como uma outra pessoa com grandes possibilidades e que a gente precisa apostar, acreditar e investir. Então, a gente só conhece o outro quando estiver na relação com ele. O documento, a foto não diz dele. Quem diz dele é ele mesmo. Então, a educação, por isso que é importante, né, Rosa? A participação, conhecer o outro. Conhecer o outro. E, a partir daí, pensar o que eu preciso agora, e eliminar de barreiras, de recursos humanos, ou de outros recursos de instrumento, de tecnologia assistida, seja lá o que for, né? O que eu preciso pensar para esse outro? Bora, vamos pensar junto. Se a gente não consegue pensar, ou não sabe, ou tem desafio, vamos buscar quem sabe, quem faz bem, quem pode nos orientar. Então, a gente vai buscar. Vamos buscar os parceiros. Agora, ele precisa muito mais do que isso. A gente precisa construir um fluxo importante com a saúde, com a ciência social. Então, a gente vai construindo junto os caminhos. A gente se prepara, mas esse se preparar não necessariamente vai atender tudo que a criança traz. É quando ela estiver lá, é que a gente vai entender do que ela realmente precisa. Ela é a pessoa importante. É assim que eu vejo quando a gente fala, está preparado? Bom, a gente pensa assim, a mãe estava preparada quando recebeu, ela foi aprendendo a lidar e se preparando à medida que as coisas também foram se apresentando nos desafios, nas possibilidades para ela. É lógico que hoje a gente não pode pensar em prédios mais sem acessibilidade, a gente não pode pensar mais que a gente precisa ter parcerias com o cuidador. É claro que tudo isso a gente tem que preparar no sentido de amplo geral, mas pensar em cada criança é pensar na individualidade dela, na singularidade dela. É quando ela estiver lá. Aí a gente olha para ela e diz, o que a gente pode fazer de melhor aqui? Para que ela tenha acesso a tudo isso. Para que tudo isso faça sentido na vida escolar dela, que é a escolarização dela, que é o mais importante lá. Por isso que eu estou na pedagogia. É por isso que hoje eu tenho muito orgulho de estar fazendo pedagogia, porque eu sou um fãzaço da educação inclusiva, né? E o trabalho que vem feito aqui na cidade de Francisco Morato foi muito bacana, né? A Rosa Raquel aqui, ela não é da cidade de Francisco Morato. Sim. Eu só não estou... Eu falo com ela aqui pelo WhatsApp e tudo, mas eu não estou recordando a cidade dela. Se ela quiser mandar aí com a cidade, eu coloco aqui no ar para a gente bater um papo. E o que acontece hoje? Sabe por que foi muito bom ter feito essa pergunta? Porque muitas vezes os pais falam assim, meu filho não tem condições de ir para a escola, e eu não vou mandar ele para a escola. E acaba entrando com alguns recursos, fazendo um monte de questão, e deixa a criança para trás, e ela vai ficar para trás se ela não for para a escola. Então, ela participando, junto com os alunos, junto com os profissionais, que hoje a cidade de Francisco Morato já tem muita questão, já tem muito conteúdo para lidar com a criança com deficiência, para saber qual que é, de fato, o que a gente almeja da criança com deficiência na escola, né? Então, a importância é essa, os pais participarem também na sala de recursos, nas escolas, não ficar com medo, não segura seu filho dentro de casa, não, manda para a escola. Lá os profissionais têm certeza que ninguém vai judiar deles, que lá vai ser o melhor caminho e eles vão aprender todo mundo junto. E a gente vai aprender junto, a gente vai pensar junto no melhor jeito de tudo isso acontecer. Exatamente. Quando você disse lá que a mãe, ela também não quando a filha nasceu, quando o filho nasceu, eles não sabiam também como lidar com essa criança. E ela não aprendeu?
todo mundo aprendeu, então os profissionais também aprendem. E a daqui gente a pouco aprende, nós vamos falar por que aprende, né, Uso? a gente aprende a lidar, lidando com a situação. É claro que isso não anula a responsabilidade, enquanto política pública, de preparar, né, todas as suas ações, de preparar as condições para que eles estejam lá, para que toda criança esteja na escola com todos, né? Não elimina a nossa responsabilidade. No entanto, muitos encaminhamentos de entender como tudo isso vai acontecer na escola é lidando, é acontecendo que a gente vai aprendendo a fazer junto. Porque cada um é um. Não tem uma então, coisa. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas. Eu queria mandar um beijo para todas as pessoas que estão participando aqui, ó. Eu não vou conseguir falar de um por um, porque o nosso bate-papo está muito bacana. Sim. E eu só queria aproveitar aqui o gancho da Rosaquel, que ela fala assim, ó, nós temos autista ela é severo. De fora, né? Sim. E ela não é da cidade de Francisco Morato. Sim. Mas ela está dizendo aqui que não temos professor capacitado para lidar com uma criança com deficiência. E aí, eu queria falar, já aproveitar esse momento, eu queria que você pontuasse em 2 momentos isso. Da parceria que a cidade de Francisco Morato tem agora com o Instituto Rodrigo Mendes, qual que é o fruto que nós vamos colher disso, Sim. E sobre o curso de pós-graduação da educação inclusiva da cidade de Francisco Morato. Se eu não me engano, acho que você que vai coordenar, né? Se você quiser falar desses 2 aqui, que a gente já está encerrando o nosso... lá. Nós já estamos encerrando nosso bate-papo aqui, tá? Uma das coisas extremamente importantes também, que o departamento vem sempre pensando desde quando a gente assumiu em 2017, é essa formação para o professor, né? Então, desde 2017, a gente vem elencando prioridades, não é, de formação e de construção de conhecimento e de discussão a respeito do trabalho com a criança com deficiência, né? Tanto de orientar e conversar com os professores a respeito do atendimento, desse trabalho colaborativo, como da criança mesmo com deficiência. Então, nós tivemos várias formações para poder falar da criança com deficiência, tivemos workshops, a gente discutiu esses assuntos com os professores, a gente tivemos parcerias, a Unifesp veio fazer uma parceria de trabalho de formação com um grupo de professores da educação infantil. Hoje a gente está construindo aí todo um trabalho de formação com o Instituto Rodrigo Mendes, que nós somos contemplados com o Diversa Presencial, e que a gente tem um grupo de 8 representantes da cidade que está participando desta formação, para que essa formação possa ter frutos e se multiplicar para tantos outros também na cidade, né? Com a pandemia, tivemos também a mesma preocupação de como seria essa formação com os professores. Então, todo um cronograma, toda uma organização de formação foi pensada, então os professores tiveram a formação para a gente discutir a importância desse vínculo, dessas flexibilização dessas propostas que vão para casa, como é que a gente vai construindo tudo isso junto, e o acompanhamento desse aluno. Então, as formações, elas continuam. Então, esse semestre todo, nós tivemos momentos de formação, não só com os professores, mas tivemos um momento com os cuidadores, com os professores. Vamos ter ainda outros momentos, né, de formação, mas isso não deixou de acontecer por conta deste momento. A política de formação em educação especial, ela se permaneceu e ela foi se organizando e tomando forma de acordo com a necessidade agora, que é esses tempos de pandemia. A formação de profissional, ela é extremamente importante, isso também é histórico da nossa formação. Nós também aprendemos, quanto profissionais, que a criança com deficiência ficava no lugar e que lá tinha gente que sabia lidar com eles, que eram outros profissionais. Eu fui uma dessas profissionais que estava em instituição, e a gente teve na linha paralela do outro lado a escola comum. Então, essas pessoas sabem lidar com as crianças com deficiência, e essas sabem lidar comum. É a linha paralela que veio não só a formação, mas como veio acontecendo a educação da pessoa com deficiência, não só no Brasil, como, né, no mundo. Tivemos que aprender, junto
com essa perspectiva da escola para todos e a criança com deficiência incluída na escola comum, nós também tivemos que aprender que, enquanto profissionais de educação, a gente pode contribuir, trabalhar e dar aula para qualquer criança, que não precisa ser só a criança que, dentro dos padrões da normalidade, é o nosso ideal, né? Nós também tivemos que ir aprendendo que, enquanto educadores, a gente tem condições de lidar com todas as crianças. E aí a nossa formação, ela foi, durante da história, também foi vindo com essas lacunas, né, de como é que a gente fala disso, e agora a gente também vai se encontrando para se ajustar, não só da formação de pedagogia, como todas as outras formações, como é que a gente fala da criança com deficiência lá na escola regular. Então, é tudo recente também da nossa história, e que a gente vai precisar agora buscar meios e formações e políticas de formação e construir isso junto, tanto as secretarias municipais de ensino, como as unidades escolares, como a educação especial nessa perspectiva, construir junto esse processo de formação e de discutir a respeito disso, para que a gente também aprenda a lidar e a entender, a lidar com tudo isso. É um processo que a gente vem construindo nesse curso da história, né? E aqui na cidade a gente vem né, buscando de todas as formas para construir esse processo de formação, de discussão, de entendimento do que é essa pedagogia, esse ser educador com todas essas diferenças, né, e toda essa diversidade dentro da sala de aula, que durante muito tempo na história foi ficando separado, e agora a gente tem que aprender que está todo mundo lá. Mas é sem dúvida que a política de formação é extremamente importante. Verdade. A Rosaquel é da cidade de Amparo, então ela sempre acompanha nossas lives. Ela faz um trabalho muito bacana lá também sobre inclusão. Qualquer dia eu vou fazer vou fazer um convite com ela também para participar aqui da minha política de formação para professor na educação, na educação inclusiva e a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que são construções, né, de ideias diferentes, elas é indiscutível, é imprescindível. A política de formação precisa pensar na política de formação desse professor, porque isso faz parte para que tudo dê certo, né? É indiscutível, precisa acontecer, precisamos pensar nisso. Ô, Rose, só para deixar claro aqui para as pessoas que nós estamos comentando aqui da educação da rede municipal. A rede estadual é uma outra questão que a gente está também, né? É outra governabilidade, né? Organiza de modo diferente, o direito é o mesmo, tem atendimento, tem tudo, mas lá tem jeitos, procedimentos de organizar de modo diferente, mas é a rede municipal de ensino. Eu acho que a Rose deu uma travadinha ali, ou foi eu que travei aqui? Não, você travou, eu estou tudo bem aqui, estou te ouvindo. Então é isso que a gente... Ô, Rose, nós já estamos com 53 minutos, falta 7 minutos para acabar. Eu queria mandar um beijo aqui para a Eliane, para a Rosaquel, para a Ronilda, para a Andréia, para todas as pessoas que estão aqui falando aqui com a gente, para minha amiga Sandra aqui, que tá participando junto com nós. A Sandra é estagiária... a Sandra ela é estagiária também, ela trabalha com as crianças com deficiência na escola, ela é aluna da Faculdade Freire, está aqui participando junto com nós, então está sendo um bate-papo muito bacana. Então, lembrando, pessoal, o que eu gostaria de lembrar para vocês, que a política de educação inclusiva não só da educação, né, é uma política para a pessoa com deficiência. Faz 40 anos que a pessoa com deficiência resolveu sair da masmorra para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, porque a sociedade também era complacente que a pessoa com deficiência tinha que ficar dentro de casa. Então, faz 40 anos que a gente viemos fazer essa luta de participação, vamos participar da nossa sociedade, vamos... E a minha gratificação hoje é com as crianças. Eu acho que a gente plantando uma sementinha na criança, no futuro a gente vai conseguir colher muitos frutos. Então, eu queria encerrar meu bate-papo com a Rose hoje, né? Foi muito bacana bater um papo com você. Acho que deu para esclarecer bastante questão aqui da nossa cidade.
E eu queria dizer para vocês todos que estão acompanhando nós aí, nós precisamos que vocês compartilhem essa live aí, mostre para as outras pessoas que tem pessoas discutindo da inclusão da pessoa com deficiência. Porque ontem nós tivemos um comentário negativo e ela teve 300 compartilhamentos em menos de uma hora. Então, o que acontece? Por que eu vou fazer essa provocativa aqui? Porque nós só vamos ser compreendidos a hora que a coisa for negativa, quando tiver uma política pública que traz questão óbvia para todas as pessoas com deficiência, ninguém compartilha. E aí a política ela acaba regredindo. E aí, quando você compartilha lá algo que aquela pessoa teria acesso, se ela tivesse conhecimento, e você não compartilha uma live dessa, que a gente está trazendo conhecimento para as pessoas, você também está sendo complacente com a sociedade exclusa. E a gente precisa trabalhar para uma sociedade com mais inclusão para todos, principalmente para pessoas com deficiência. Então, vou mandando um beijo para todos aqui, se despedindo, tá? Um beijo para vocês. E, Rose, faça suas considerações finais aqui para a gente encerrar. Enquanto nós vamos encerrando o bate-papo, eu vou colocando aqui os comentários que as pessoas forem falando aí na live. Um beijo também para todos. Obrigado, Gelson, pelo convite. Espero ter contribuído, esclarecido, né? E contribuído com esse momento de construção. A educação inclusiva, ela é um processo de construção, de entendimento, de discussão. Temos muito para caminhar. Realizamos muito, mas temos muito para caminhar, muito ainda para discutir, fazer junto e aprender com tudo isso. E é a gente junto com esses desafios, família, escola, os profissionais, é a gente junto nesse entendimento é que vai construir essa perspectiva da educação inclusiva de fato lá na escola. É a gente aprendendo com os desafios, com as nossas falhas, com o nosso jeito de olhar, o olhar do outro. Então, todo mundo contribui para que essa perspectiva de fato se legitime, aconteça e a gente garanta de verdade a inclusão escolar desse estudante com deficiência. É fazendo isso junto, é aprendendo junto, é discutindo o que está dando certo, o que não está, onde a gente precisa melhorar. Quando a gente faz isso junto, a gente vai acertando aos poucos aquilo que é importante para legitimar na política, que é a inclusão escolar. É um processo histórico, jovem, e a gente tem sim muito que aprender e construímos muita coisa nessa caminhada toda. Temos muito que comemorar de construção e temos toda a consciência do quanto a gente precisa avançar, do quanto a gente precisa aprender para que tudo isso legitime dentro daquilo que a gente espera de perspectiva de uma educação inclusiva, que é para todos, não é só pensando na criança com deficiência, mas em todos os segmentos que, de alguma forma, né, no curso da história, também foram marginalizados. Não é só criança com deficiência. Ela é só um pedacinho dessa construção de perspectiva de uma educação inclusiva para a diversidade, de uma educação para todos, né? E nós temos que fazer parte dessa discussão e ouvir tudo isso, e essas demandas, elas são importantes porque faz a gente repensar os caminhos e ir acertando. Esse é o Obrigado, pessoal. Obrigado, Rose, de coração mesmo, obrigado. Pessoal, na sexta-feira eu vou ter um outro bate-papo muito bacana, enquanto a live está encerrando aqui, com a Maria Isabel, ela é jornalista, ajudou a escrever a Lei Brasileira de Inclusão. Nós estamos juntos aí, tá? Muito obrigado. Beijo. Maravilhoso.